Maravilha, gente, vamos lá, voltando aqui, vamos falar de regência agora um pouquinho, acompanhe comigo aqui algumas situações de regência. Bom, primeiro que entender que uma regência tem a ver com dependência, tem a ver com complemento, já comentamos isso algumas vezes, mas é sempre bom lembrar, né? Então, regência significa dependência, significa ter um complemento. A gente vai ter dois tipos de regência, eu vou trazer aqui para vocês, a verbal e a nominal, mas o que interessa é realmente a gente poder achar o complemento dessas expressões e identificar se esse complemento ele tem uma preposição, né, ou não. E se ele tiver uma preposição, qual é essa preposição? Então, o objetivo aqui do estudo da regência é isso aqui. Aí a gramática vai dizer o seguinte, regência nominal e regência verbal, então ela vai dividir assim. Na regência nominal, a gente tem um nome, que é um substantivo, adjetivo ou advérbio, e nesse contexto, esse nome, adjetivo, substantivo ou advérbio, ele vai necessitar de um complemento para que possa ter sentido. Esse complemento, até é bom você colocar aqui na regência nominal, né? A regência nominal ela é sempre preposicionada, então sempre nós vamos ter uma preposição quando se tiver um nome exigindo um complemento no contexto, tá? No caso da regência verbal, quando o verbo necessitar de complemento, nesse caso, o verbo não necessariamente precisa ter preposição. Então, nós vamos ter verbos que vão exigir preposição e há verbos que não vão exigir preposição, são chamados verbos transitivos diretos ou transitivos indiretos. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Tenho confiança em você, estou confiante em ser aprovado, agiu contrariamente ao repertório. A gente tem aqui confiança, é um substantivo, confiante é um adjetivo e o contrariamente um advérbio. Portanto, aqui a gente tem a tal da regência nominal. Substantivo, adjetivo e advérbio. Claro que nós vamos olhar sempre dentro de um contexto, sempre dentro de uma frase, nunca uma expressão separada, fora de uma contextualidade. Isso não vai acontecer na sua prova. Uma questão de regência você vai ter uma contextualidade. Vocês vão ver acompanhando aqui, depois a gente vai fazer uma questão sobre regência, vocês vão ver que é bem simples. Mas eu estou trazendo aqui a regra para você estudar e como deve estudar. Então, uma dica que eu dou para vocês, peguem na regência nominal, peguem aqueles nomes que vocês não conhecem, que vocês não conheciam, ou que vocês não tinham contato, verifique qual a preposição que esse nome vai exigir, verifique o que ele vai exigir como complemento. Se tem a preposição, como de fato vai ter, porque na regência nominal sempre tem, e qual é essa preposição. Por exemplo, ó, o confiança aqui, que é um substantivo, ele exigiu dentro do contexto uma preposição em. O confiante, que é muito parecido, é um adjetivo, ele também, por coincidência, exigiu uma preposição em. Mas o contrariamente, que é um advérbio, ele exigiu uma preposição a. Então, dessa forma, você vai identificando os nomes e as suas respectivas condições de regência, as suas respectivas preposições. Verbos. Sugiro a vocês que comecem pelos verbos que têm mais de um sentido. Eu trouxe o exemplo do verbo agradar, porque segundo a norma padrão, ele pode ser um verbo que indica satisfazer, e se ele indicar satisfazer, ele vai ter que ter a preposição a. Mas ele pode ser um verbo que indica acariciar ou fazer carinho, e se ele indicar isso no contexto, então ele não tem preposição. O que você tem que entender é que o verbo agradar ele pode ser empregado tanto com a preposição a, como na frase 1, com o sentido de satisfazer, como sem a preposição a na frase 2, com o sentido de acariciar ou fazer carinho. E aí eu trago a observação. A utilização ou não da preposição, nesse caso aqui, tá, gente? No caso desse verbo, dependerá da transitividade. Transitividade é complemento, né? Exigir complemento do verbo e da intenção do autor no que se refere ao sentido. Bom, traduzindo. Eu sou o autor da frase. Eu quero empregar o verbo agradar no sentido de satisfazer. Eu tenho que obrigatoriamente colocar a preposição. Sou o autor da frase. Quero empregar o verbo agradar no sentido de fazer carinho ou acariciar. Eu tenho que tirar a preposição a. É isso que está na observação aqui, ó. E além disso, você estuda junto também um pedacinho aí do acento de crase também. Por quê? Por exemplo, vamos imaginar que na frase 1 o espetáculo agradou o público. Vamos supor que o espetáculo agradou, aqui no caso, vamos imaginar que no lugar de público, vamos tirar a palavra público aqui, ó.
vamos colocar no lugar aqui, agradou a fã, por exemplo. Ó, a fã. Então, fã aqui é uma palavra que pode admitir um artigo A, pode ser feminino ou masculino, mas se admitir um artigo A, olha o que vai acontecer, ó. Essa preposição vai somar esse artigo aqui, ó. Então, se essa frase você trocasse aí por fã no lugar de público, ela poderia receber o acento de crase desta forma aqui, ó. O espetáculo agradou a fã, ou seja, a fã gostou do espetáculo. Então, a preposição a, ela foi somada ao artigo a de fã e surgiu o acento de crase. Eu mostrei isso aqui para vocês, pessoal, porque para vocês entenderem que uma questão de crase depende de uma regência, né? De você reconhecer a regência, conhecer se o verbo ou o nome, se ele vai exigir uma preposição a ou não. Então, dica, estudem os nomes que vocês não têm muito contato. Preposição, esse nome aqui eu não sabia que tinha essa preposição. Então, esse é o ideal. Dica 2, estudem os verbos com mais de um sentido. Os verbos com duas transitividades são chamados bitransitivos, transitivo direto e indireto, e os verbos com preposição a para você começar a estudar aí a crase também por meio da regência. Mas fica ligado aí que depois eu vou publicar aqui uma questão sobre esse assunto de regência, vocês vão ver que é tranquilo de resolver. Maravilha? Obrigado pela atenção, espero ter-los ajudado. Grande abraço, obrigado pela atenção de vocês, até o nosso próximo vídeo. Valeu!